Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Faz alguns meses, acho que talvez uns 4 meses por aí, que eu comecei a preparar meus sucos. Geralmente eu tenho sempre na geladeira ou maracujá ou limão. E comecei a preparar meus sucos sem açúcar, completamente sem açúcar, só a fruta. E nunca me esqueço, primeiro dia foi difícil, foi é, o gosto foi muito estranho, né? Não parecia nem mesmo a fruta que eu estava acostumado a beber o suco. E hoje eu posso dizer, quero compartilhar com vocês que pelas primeiras vezes, né, nos últimos dias, eu comecei a sentir o sabor adocicado da fruta. Então, por 4 meses mais ou menos, no caso agora, como está uma época boa de maracujá, bem abundante, eu estou fazendo quase sempre de maracujá, então eu sempre tenho na geladeira pronto, né? Uma coisa interessante que sem o açúcar o suco não azeda, ele fica sempre com o mesmo sabor na geladeira de um dia para o outro, não tem problema nenhum, né? Mas me chamou a atenção isso, que levou praticamente 4 meses para eu sentir realmente o sabor adocicado da fruta, porque eu só sentia o sabor azedo, né, entre aspas. Porque a gente está tão viciado em açúcar que a gente não se importa mais com o sabor das frutas ou do que quer que seja que a gente prepare. A gente está tão viciado mesmo, né, no tal do açúcar, que a gente nem se dá conta mais do sabor que as coisas têm. Mas também me chamou a atenção, 4 meses para eu conseguir realmente sentir, começar a sentir, né, essa semana o sabor da fruta, e eu quis compartilhar isso com vocês porque isso faz parte também desse canal, né? Obviamente, as minhas conquistas, o que eu falo realmente são as minhas conquistas, as minhas percepções, o que eu compartilho, né? Porque eu já até mencionei isso por alto em algumas oportunidades, que desde que eu me conheço por gente, eu comecei a seguir o mundo, né? Então, eu nasci numa família pobre, e de poucos recursos, né? Eu lembro que eu sentia muita vergonha, isso não é brincadeira, de ir para a escola e não ter merenda, ou né, via meus colegas levando merendinha e tal, né? A minha realidade, embora eu não seja tão velho assim, a minha realidade foi um pouco diferente do que se vê hoje, né? A gente não tinha mochila, né? Então eu tinha vergonha de não ter mochila. Na época não tinha essa profusão de mochila que nem tem hoje, né? Pelo menos na região onde eu vivia, existia uma opção que era uma mochila de lona e era isso, e nem isso eu não tinha condições de ter. Não tinha condições de ter uma roupa boa, um calçado e tal, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos, para eu mesmo comprar, né? Na época não tinha muita variedade de calçado também, então existiam 2 ou 3 modelos, na verdade 2 modelos, que eu lembro que eram modelos acessíveis, né, para pessoas de pouquíssimos recursos. E então comecei a trabalhar cedo, lá com 8 anos. Eu lembro que a minha mãe colocava, muitas vezes ela comprava salgadinho, que era uma festa, né? Palitinho, salgadinho, e ela não colocava um pacote para mim, né? Ela colocava uma meia dúzia de palitinho dentro da minha mochila, e eu tinha vergonha de pegar na frente dos colegas, porque eles iriam ver que era avulso, que não era uma coisa, não era um pacote, né? Eu estou confessando aqui para vocês que porque essa foi minha realidade. E então
baseado nisso, eu cresci com um complexo de pobreza, né? E fui atrás da riqueza. Então, a minha condição, né, social me fez crescer com a ideia de que eu deveria trabalhar, trabalhar, trabalhar para reverter aquela situação e nunca mais ser pobre. Foi o que eu fiz. Né? Então já comecei lá com 8 anos e com 16 anos tive meu primeiro negócio próprio e fui, né, trabalhando assim a vida inteira, construindo, 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 construindo e até ter um patrimônio, né, uma família bonita, saudável e tal, e carros. E num determinado momento da minha vida, tudo começou a ruir, né? Tudo começou a desabar. Mas também, paralelamente a isso, eu sempre tive uma necessidade de buscar, porque parecia que aquilo não era suficiente. Então eu li muito. Ao longo de toda a minha vida, eu li muito mesmo, um devorador de livros, né? Minha busca era sempre através dos livros, embora eu tenha participado de centros de umbanda, centros espíritas, de algumas religiões também, né? E conheci praticamente todas as filosofias, né? Através dos livros. E por volta dos 35 anos, mais ou menos, tudo começou a ruir. Um golpe de azar, né? Uma mudança no ramo onde eu atuava, mudança a nível mundial, né? Que o ramo nem existe mais agora, então eu não sabia na época, né? Isso foi em 2007. Tudo começou a desabar, tudo que eu tinha construído comecei a perder, né? E foi terrível, né? Junto com a perda material, não foi da noite para o dia, isso durou alguns anos, então ano após ano eu buscava formas de manter, de tentar, né, reverter a situação, de manter meus negócios, enfim, né? E acabei perdendo minha casa, perdi os carros e na sequência perdi a família também. Eu fiquei no chão, fiquei na lona. Foi um período horroroso para mim. Eu não tinha mais nenhuma luz no fim do túnel, não enxergava mais nenhuma luz no fim do túnel e fiquei absolutamente sozinho. Perdi todos os amigos, entre aspas, que fique claro, porque não havia nenhum, na verdade, né? Uma vez que se tivesse não teria perdido. E tudo aquilo me levou para... tudo aquilo me deixou encurralado, é a palavra certa, me levou para o curral, digamos assim, que era o único lugar aonde eu deveria estar realmente. Hoje eu entendo isso, porque é óbvio que eu entrei numa escuridão, né, profunda, realmente, numa depressão profunda, num vitimismo profundo. Eu conheci o inferno, literalmente, né? Porque hoje eu já sei que o inferno é isso, né? Que o inferno ensinado pelas religiões realmente não existe. O inferno é um estado de espírito e ele é vivido aonde quer que a gente esteja, em que tempo a gente esteja. Não importa se a gente está no corpo, sem corpo, não importa. O inferno, ele é um erro de interpretação que a gente tem a respeito da vida. Então, eu vivi de acordo com o que o mundo ensinava. Eu busquei dentro da cultura também, busquei dentro do senso comum, como todo mundo, né? Na cultura, no dinheiro, nessa coisa do merecimento, da meritocracia, né? Me fazer por merecer, já que era isso que diziam por todo lado, que se eu tentasse, eu conseguiria, né, fazer parte da elite, entre aspas. E então foi um verdadeiro desastre e eu me vi completamente sozinho. Eu tinha duas alternativas: ou desistir da vida, né? E eu sei que isso passa pela cabeça de uma grande maioria, ou
fazer tudo completamente diferente. Claro que não foi uma compreensão imediata, né? Isso levou alguns anos para eu entender, alguns anos de solidão, de sofrimento realmente, né? Para eu entender que eu tinha essas duas alternativas, porque fazer tudo de novo do mesmo jeito seria estupidez. Embora no começo, enquanto eu não sabia disso, eu tenha tentado começar fazendo tudo do mesmo jeito e dava tudo errado, né? Então, dentro daquilo que eu aprendi do mundo, buscar riqueza, buscar construir outro negócio, outros negócios, outras alternativas, e fui tentando, né? E tudo dava errado. Então, a minha conclusão foi a seguinte, num determinado momento: já que eu não vou desistir da vida física, né? Eu não vou cometer suicídio, o que me resta? Fazer tudo diferente do que eu fiz até hoje. Então, essa compreensão foi a chave máxima para a grande mudança na minha vida. Porque até então eu nem entendia tudo que os mestres ensinavam, toda aquela conversa bíblica e religiosa, né, que eu ouvia ao meu redor, toda aquela conversa de motivação, de para-choque de caminhão, tudo aquilo não fazia sentido nenhum para mim, né? E era isso que eu queria que as coisas começassem a fazer sentido. Eu pedia muito, lembro que eu pedia muito nas minhas orações, aliás, era o que era, basicamente era só o que eu pedia, para encontrar o fio da meada, né? Esse é o ditado que se diz, né? O fio da meada. É a expressão, né? E era só o que eu pedia, que eu pudesse encontrar o fio da meada. E realmente eu encontrei. Hoje, olhando em retrospectiva, isso é fantástico, eu fico feliz de compartilhar isso com vocês, porque agora eu estou contando uma história feliz, né? Com um final feliz, né? Final entre aspas, né? Forma de expressão. E então, eu decidi fazer tudo diferente. Por isso eu comecei falando da questão dos sucos sem açúcar, né? Porque eu percebi que a minha vida inteira eu fiz tudo errado. Uma vez, entre aspas, né? Uma vez que eu estava seguindo o mundo, o que o mundo oferece, com a sua cultura, com as suas tradições, né? Tentei ser uma pessoa tradicional também nos meus casamentos, tentei curtir o Natal, curtir a Páscoa, essas coisas todas, mas infelizmente dentro de mim algo dizia não é por aí o caminho, né? Então eu vivia em constante conflito por causa disso. E então, dentro dessas mudanças todas, claro que entrou também a alimentação, né? Eu comecei a me afastar de tudo aquilo que eu gostava, mais uma vez entre aspas, eu estou vendo que nesse vídeo eu estou usando bastante aspas, né? Então me desculpem por isso. E então a alimentação foi uma das coisas, aliás, a alimentação é uma das coisas mais fáceis, né? Porque é visível. Por que eu não gosto de beterraba? Então, vamos lá, vamos comer beterraba. Vamos ver o que tem adiante. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu decidi pagar para ver. Tá? Eu citei a beterraba como um exemplo. Brócolis, né? Todos aqueles alimentos que são meio relegados, geralmente os legumes, né? Chuchu, eu disse, eu vou. Então, se o meu hábito até hoje foi eu não gosto disso, então é disso que eu vou atrás, né? Isso estou falando, estou usando como exemplo, né? Mas psicologicamente eu fiz a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa carente que estou sempre buscando carinho e afeto fora, eu não vou mais fazer isso. Se eu sou uma pessoa que tenho pontos fracos, né? Eu vou reforçar meus pontos fracos, vou descobrir quais são e vou reforçar meus pontos fracos. Se eu tenho medo de determinadas coisas, eu vou enfrentar esses medos de frente, né? É isso que quer dizer, né? É enfrentar. E foi o que eu fiz. Então eu comecei a fazer tudo ao contrário. Eu comecei a prestar atenção nos meus hábitos de pensar. Eu era muito reclamão, muito mesmo, muito vitimista. Eu reclamava até do sol, né? E enfim, nunca fui muito amigo do sol. Hoje sou extremamente amigo do sol. Eu preferia sim
1000 vezes um dia nublado, um dia chuvoso, né? Isso é uma coisa que está em mim, estava em mim, né? Então eu comecei a prestar atenção e eu disse para mim mesmo, isso tudo foi para mim mesmo, gente. Eu não saí dizendo aí aos quatro ventos, eu vou mudar, eu mudem vocês também, toda essa coisa, não. A coisa chegou, eu estava tão dolorido que eu não me interessei em me abrir com ninguém, eu simplesmente interiorizei tudo e disse agora é tudo ou nada, né? Porque só me restou um caminho, que é terminar com a minha vida física, né, e tentar uma outra coisa. Então esse caminho eu não vou seguir, ponto. Então tá, se eu não vou seguir esse caminho, qual é o caminho que eu vou seguir? A mesmice que eu já fiz, tudo que eu já fiz, fazer tudo que eu já fiz de novo? Então se eu era, desde os 8 anos lá, como eu falei antes, eu era uma pessoa ambiciosa, né? Então foi a primeira coisa que eu cortei, eu não vou mais ser uma pessoa ambiciosa. E o custo disso, aos olhos do mundo, das pessoas que nos cercam, é muito alto. Mas eu paguei todos os preços necessários, porque eu já tinha pagado preços mais altos e mais humilhantes ainda, com todas as perdas materiais e psicológicas que eu tive, né? Então, na verdade, assim, eu tinha claro comigo que eu não tinha mais nada a perder. Nada, eu fiquei longe dos meus filhos por circunstâncias da vida, então eu realmente não tinha mais nada a perder, a não ser... não. Então eu resolvi seguir, né, o caminho espiritual, digamos assim. Porque hoje eu sei que não existe um caminho material, um caminho espiritual, só existe o caminho espiritual. Mesmo quando a gente vai atrás, né, de dar vazão às nossas ambições, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, a gente vai chegar, não importa quantas vidas isso leve, a gente vai chegar sempre no mesmo ponto. O bom filho a casa torna. É o retorno do filho pródigo, o retorno do filho ao lar, né, o nosso lar interior. Então todo mundo vai voltar num momento para dentro de si mesmo. Então todo o caminho leva ao caminho espiritual. E então eu comecei a colocar ordem dentro de mim mesmo com tudo isso, buscando. Eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando, não de acordo com os meus desejos, sonhos e quereres antigos, né, do Dinei antigo, que era ganhar dinheiro, né, e poder mostrar para os outros que eu era um vencedor, que eu era uma pessoa de sucesso. Não foi isso, porque a questão financeira, a questão material sempre foi um desafio muito grande na minha vida, sempre foi difícil e eu percebi que isso continuava, né, a dificuldade de ganhar dinheiro, nem que fosse para o meu sustento, não para ficar rico, para o meu sustento. Então foi interessante o que foi acontecendo. Eu comecei a não me importar mais com isso. E também comecei a não me importar mais com a opinião dos outros, claro, principalmente os mais próximos, que é a família, com relação às minhas novas buscas. Porque no final das contas, né, essa interiorização foi muito importante para mim. No final das contas, a gente sempre está sozinho. Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas eu percebi que nós nascemos sozinhos, por mais que nós tenhamos amparadores, né, na figura dos nossos familiares, pais, mãe, irmãos, até um determinado momento da nossa vida. Num determinado momento, é você com você. Você vai pagar os preços, ninguém vai pagar o preço por você. Então eu percebi isso e eu comecei a não me importar mais com o que a minha família ou os meus próximos achassem com as minhas novas decisões de mudança. Eu era muito apegado com os meus livros, eu tinha muitos livros já e de uma segunda etapa da minha vida, porque de uma primeira etapa eu doei centenas de livros, não foi pouca coisa não, acho que em torno de 500 livros eu doei numa etapa e na segunda etapa eu já tinha ainda mais do que isso de livros. E
que era a minha pior, livros e vídeos, né, DVDs, até VHS, tinha muita coisa e me desapegar daquilo em termos materiais foi o mais difícil, né? Então comecei a desapegar de tudo e eu decidi que a minha vida teria só, que eu teria só o necessário que coubesse dentro de uma mala, que eu pudesse carregar para onde fosse, para onde eu decidisse ir e que eu estaria disposto a ir para onde a vida me levasse, né? Então foi isso que eu fiz. Comecei a me desfazer de tudo que eu tinha até chegar nisso que eu estou falando. A minha vida hoje cabe dentro de uma mala. E é como eu disse antes, essa história tem final feliz, entre aspas, porque, né, considerando-se que hoje eu realmente sou uma pessoa feliz com o nada que eu tenho. É incrível essa sensação e com tudo que eu descobri, descobri mais nos últimos 5 anos do que nos 45 anteriores em que eu andei cego, vivendo no automático como todo mundo, vivendo pelo senso comum, dentro da cultura, inserido completamente dentro da cultura e das tradições da sociedade, dentro dos padrões da sociedade, tentando cumprir aquilo que a sociedade esperava de mim. Foi um inferno, foram 45 anos de inferno, porque eu não lembro, como eu disse para vocês, comecei a trabalhar com 8 anos e antes disso também lembro que tudo era difícil, tudo era infernal, né? Eu lembro que eu fui conhecer iogurte com 19 anos, não fazia nem ideia, porque a gente não tinha esse tipo de né, quitute em casa, né? Me lembro que queijo fatiado, presunto, essas coisas todas, não fazia nem ideia que existia. Algumas frutas também, né? Algumas frutas mais, que hoje são até comuns, mas na época eram mais exóticas, assim. Eu lembro que eu demorei para conhecer. Conhecia muito bem as coisas da terra, abóbora, aipim, né? Que era praticamente o que fazia parte da nossa dieta, né? Os legumes que eu falei antes, então eu detestava esses legumes, hoje eu como sem problema nenhum, embora não morra de amores, não é essa a questão. Embora não morra de amores por eles. Então eu comecei falando do suco de fruta sem açúcar, porque aonde eu quero chegar com tudo isso é nessa divisão, né? No momento em que eu disse eu vou abdicar, eu vou modificar tudo aquilo que eu sempre gostei até hoje e vou em busca daquilo que eu não gosto, digamos assim, porque eu preciso conhecer em primeira mão a diferença entre uma coisa e outra. E vou dizer para vocês, está valendo muito a pena. Então tudo que eu trago aqui são as minhas experimentações de vida, são as minhas vivências, né? Mostrando para vocês que quando a gente resolve realmente fazer diferente, os resultados são diferentes. Se a gente faz sempre a mesma coisa, o resultado não pode ser diferente. É uma coisa simples, é um entendimento muito simples e muito óbvio, muito lógico. Então pense para você, se você não está gostando daquilo que está vivenciando hoje, no que você pode mudar, mas mudar profundamente, não é mudar superficialmente, como eu tenho visto. As pessoas, quando ouvem alguém falar que é preciso uma mudança radical, elas fogem. É isso que acontece. E você, vai fugir? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha ali nos cursos que eu estou divulgando logo abaixo para ver se tem algo que te interessa. Compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. E não esqueça de contribuir com o canal, porque a sua contribuição é muito, muito, muito importante. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo na descrição. Um grande abraço e até a próxima.